Na nossa experiência de hoje, nós vamos falar sobre devoção. Deixa um like aí para nós, compartilha, busca aqueles seus amigos que você sente que isso possa ajudá-los nesse momento da vida nossa, nesse momento da nossa experiência de humanidade, de caminho espiritual. E vamos então acompanhar essa nossa experiência, essa nossa jornada. Falar sobre devoção é algo bastante interessante, porque cada pessoa tem essa experiência mística de alguma forma. Se nós pegarmos, por exemplo, um astrônomo, ele talvez olhando o universo, ele vai sentir uma emoção profunda ao ver a composição desse universo, como esse universo é grandioso, bilhões e bilhões de estrelas, bilhões e bilhões de sóis, mundos possivelmente habitados. Quando nós temos essa experiência profunda no exterior nosso, de olhar o nosso exterior e nos emocionar, nós também vivemos uma experiência interior. E é essa que é muito importante, ou seja, a manifestação desse Deus, dessa grandeza, dessa inteligência fantástica dentro de nós mesmos. Assim sendo, não existe experiência mais profunda do que essa conexão do ser criado com o Criador e, em essência, de nós com nós mesmos, ou seja, o nosso eu pequeno, material, o nosso eu perecível, né, com o nosso eu maior, o nosso eu espiritual, o nosso eu eterno. Essa é a grande experiência da devoção. Aí você pode dizer, eu não sou muito ligado a essas experiências de louvação, ou enfim, eu não sou muito ligado a essas experiências de busca de conexão mística. E realmente, né, tem uma parcela da humanidade que busca essa conexão de outras formas. Isso não significa que a busca da conexão ela tenha uma forma pré-estabelecida. Então tira da sua mente a ideia de forma pré-estabelecida, porque essa conexão ela está dentro de você e ela está disponível para você exatamente naquilo que você gosta, naquilo que a sua alma encontra prazer. Tem uma passagem no livro Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda, fica aí uma indicação, é um livro fantástico, é um livro que deve ser lido, é um livro de cabeceira, inclusive de pessoas, de grandes formadores de opinião, tem esse livro na sua cabeceira, né? Tem esse livro no hall dos seus livros prediletos. Autobiografia de um Yogi, Paramahansa Yogananda. E o Yogananda, ele dedica dentro desse seu livro um capítulo inteiro a um homem muito interessante, que ele denomina esse homem de o Santo das Rosas, ou Santo das Flores. É um botânico americano, claro, da época de Yogananda, chamado Luther Burbank, ou Lutero Burbank. E esse homem era um homem que tinha encontrado a devoção, tinha encontrado a conexão com Deus, enfim, com o seu eu superior, através do cultivo de plantas. Ele desenvolvia rosas, ele desenvolvia flores através de um trabalho meticuloso de melhoramento, de estudo genético. E Yogananda o conheceu e ficou encantado com ele e disse exatamente isso, que ele encontrava uma felicidade plena, uma conexão com o seu eu superior, uma conexão com Deus através desse trabalho. Se você tem alguma predileção, alguma inclinação, como por exemplo, você gosta de cozinhar, né? de preparar receitas, você gosta de cultivar plantas, você gosta de escrever,
você gosta de cantar, você gosta de dançar. Nesse pormenor, nesse caminho, você encontra a sua conexão. É isso que nós estamos querendo nesse momento chamar a atenção. A devoção está dentro da gente, a conexão com Deus, ou com, enfim, com uma mente maior, ou com o nosso eu maior, está dentro de nós. E nós devemos buscar essa conexão fazendo esse nosso melhor, fazendo o melhor que nós pudermos, buscando o melhor que nós pudermos dentro desse nosso ideal. Nesse sentido, no sentido da devoção pura, tem uma frase muito significativa que está lá no Evangelho de João, capítulo 20, proferida por Jesus. Ela fala mais ou menos assim: porque me viste, creste. Bem-aventurados aqueles que não me viram e creram. Jesus está falando nesse momento, está se dirigindo a Tomé. Tomé é aquele famoso discípulo de Jesus que ele não acreditava nas coisas, ele tinha dificuldade de acreditar nas coisas, né? Por isso que fala do teste de São Tomé, né? Que só vai acreditar se tiver uma prova muito cabal. E Tomé era essa figura, né? E Jesus, dirigindo-se a ele, falou: olha, você tá me vendo, está tocando nas minhas feridas e por isso conseguiu crer em mim, crer que eu voltei, que eu ressuscitei, que eu retornei depois da crucificação. Feliz daqueles que somos nós, a totalidade da humanidade do futuro. Feliz aquele que, mesmo sem ver, sem me ver, crerá. E essa crença está dentro de nós. Essa crença é o poder da devoção. É acreditar, é confiar em algo maior que está além de nós. E quando nós falamos nessa crença maior, nessa devoção maior, nós também falamos na confiança em nós mesmos. É você crer que dentro de você existe o potencial divino, o potencial de realização, que é muito, infinitamente maior do que o que nós imaginamos como sendo a nossa capacidade. Ou seja, né, a gente cresceu ouvindo aquela máxima de que nós usamos míseros 10% ou menos que isso da nossa capacidade mental. E nós vivemos em busca de, o que são esses outros 90%? Boa parte desses 90% está exatamente na nossa devoção, está na nossa conexão com o nosso eu divino. Por isso é que nós chamamos a atenção para voltar à conexão com o divino. Eu digo voltar porque é exatamente um caminho de retorno. Assim sendo, nós sabemos que o caminho para os céticos, para as pessoas que têm dificuldade de confiar, têm dificuldade de manifestar a sua devoção, o caminho é mais longo, muito mais longo. É muito comum nós vermos por aí narrativas de supostos milagres, ou seja, de pessoas que conquistaram a cura, que estavam com um tumor, que estavam com um problema, desenganadas e conseguiram a remissão desse tumor ou algo parecido através da sua fé. E é claro, né? Essa fé sempre foi acompanhada de uma busca. Não existe aquela fé que a pessoa só senta lá eu confio no Senhor e se conecta, mas a busca é um sinal da fé, né? A busca é um sinal dessa jornada de fé. E nós vemos isso no mundo todo, né? Aqui mesmo, na região que nós estamos, né? Eu estou aqui no Vale do Paraíba e aqui todos os anos, aliás todos os meses, nós vemos aqui, principalmente na Via Dutra, grupos de peregrinos que estão caminhando em direção à Aparecida do Norte, né? Em busca de pedir um milagre ou de agradecer mesmo por uma graça recebida, ou enfim, a busca de reforçar a sua fé e a sua devoção. E isso
acontece no mundo todo, com vários grupos. Nós precisamos, na verdade, de algum ponto. A nossa fé, ela precisa ser catalisada, né? A nossa fé está lá dentro de nós. É como, comparando grosso modo, tem alguns produtos, por exemplo, como a massa plástica. Vamos pegar um exemplo assim, a massa plástica, ela está lá quietinha ali na embalagem dela, você tira a massa plástica, coloca ela numa superfície e pinga umas gotas de um líquidozinho transparente. Quando você mistura aquele líquido na massa plástica, aquele líquido chama catalisador, aquela massa plástica começa a endurecer e se transforma numa pedra, uma verdadeira pedra. A mesma coisa é a nossa fé, a nossa devoção. Ela está, a mesma pessoa que se diz, eu sou ateu, a pessoa tem algum tipo de devoção. E ela está lá dentro, às vezes adormecida. E existem alguns elementos que despertam a fé em nós. Esses elementos podem ser variados, às vezes um santo, às vezes uma experiência mística, às vezes um contato com uma pessoa que nos inspire, às vezes uma leitura, e às vezes um filme, enfim. Esses pontinhos aí são os nossos catalisadores, são aquele líquido mágico que assim que caem dentro de nós, eles conseguem fazer aquela devoção que está dentro de nós reagir. Então, como exercício, nós sugerimos, né, uma ideia de exercício é buscar o que catalisa a sua fé, que ponto que catalisa a sua devoção. E a hora que ela vier, a hora que você achou o ponto que catalisou a sua devoção, mergulhe nela, mergulhe profundamente na sua devoção. Ela vai ter o poder de te abrir as portas para o caminho espiritual, ela vai ter o poder de te curar, ela vai ter o poder de te despertar. Fica aí a nossa dica. Obrigado, boa meditação. Namastê.